último conteúdo aqui da Arena Escolar Experience. Você não pode perder o papel indispensável do representante na cadeia de distribuição. Já estão aqui conosco no palco Alexandre Borges, representante da Mira Representações, bem como José Carlos Ribeiro, diretor da RioCel, e a mediação por conta da nossa querida parceira Rosângela Feitosa, editora-chefe da Revista da Papelaria. Bom conteúdo para vocês. Obrigada, Lu. Bem, boa tarde. Vamos fechar aqui, né, esse grande ciclo de conteúdo que a 35ª edição da Feira Escolar proporcionou aqui para o mercado de papelaria nesse evento. E eu acho que falar do representante comercial para o mercado de papelaria é uma ótima maneira da gente fechar aqui esse ciclo, né? Nós conversamos aqui com fornecedores, com varejistas, e eu não tenho por que deixar o representante comercial de fora, já que eu, pelo menos, acredito que seja um elo importante da cadeia de distribuição desse segmento. Eu queria começar pedindo para que vocês falassem um pouco mais sobre como começaram nessa jornada profissional na representação comercial no mercado de papelaria. Por favor, José. Boa tarde. Meu nome é José Carlos Ribeiro, da RioCel Representações. Hoje nós temos algumas contas como Jandaia, Cadernos, temos Redoma, Delo, Compactor, Panini, i2go. Opa, vou parar, porque vou esquecer uma. Então, assim, 37 anos no mercado. Comecei com 20 anos de idade a trabalhar com a Jandaia. A Jandaia, na época, me deu oportunidade. Era uma empresa que também estava investindo, começando a crescer muito, então me deu oportunidade para trabalhar no Rio de Janeiro. E a gente startou um trabalho e começamos devagarinho, atendendo contas pequenininhas, papelarias mínimas, sem poder entrar na área centro e na área onde tinham as grandes contas, fazendo somente a periferia, fazendo o interior do estado. E aí, aos poucos, a Jandaia foi crescendo, ganhando corpo, e a gente automaticamente junto crescendo. Outras empresas grandes foram buscando a nossa parceria, e eu, na época, junto com meu irmão, Alberto, a gente foi cada vez mais melhorando a nossa estrutura, e aos poucos foi chegando mais contas, e a gente conseguiu chegar onde estamos hoje, trabalhando muito sério, trabalhando muito duro. Bem difícil a nossa área de representação. É uma área que sofre bastante com a indústria, sofre bastante com o mercado como um todo. A gente tem um trabalho muito árduo e, às vezes, pouco reconhecido pela indústria e até, às vezes, pouco reconhecido por alguns clientes que não dão assim, a valorização real que nós temos. Mas nós estamos aqui para poder falar um pouco e tentar esclarecer mais a nossa profissão. Ótima oportunidade. Alexandre, como você iniciou nesse mundo da representação? Boa tarde, Rosângela, José Carlos, querido. Queria primeiro agradecer pelo convite, Rosângela, que a revista da Papelaria é uma formadora de opinião para o mercado e a gente é fã número 1 da revista. Eu comecei com meu pai, que é o meu grande mestre, meu mentor. Meu pai veio de multinacionais e resolveu montar um escritório de representação, e a gente, quando pequeno, via sempre ele correndo, lutando, e a gente ia lá para o escritório, ficava com ele, com a equipe toda. Acabou que a gente pegou o gosto, né? E hoje ele está até aqui com a gente. E a gente fica emocionado aqui às vezes, Rosângela, porque ele até hoje está na rua, viu, Zé Roberto? Nessa luta grande. E a gente percebe também que as indústrias, como você falou, às vezes não dão o verdadeiro valor que eles... Tem gente que mal sabe como é que está na rua, carregando a pasta, carregando mostruários. E a gente sente que esse retorno não é um retorno real.
né, o retorno de um verdadeiro valor, né? Hoje você é a Mira, né, que é o nome da empresa, É a representada. Mira Comércio e Representações. Ela está com quais marcas? A gente tem a Leonora, a Pais e Filhos, a Cadesil, a Max Krill e a Pacific. Tá ótimo. Interessante como é que a representação comercial normalmente, né, vem da família, né, essa formação. Eu né? fui literalmente da família. Tá. Eu queria ouvir de vocês o que mudou no ato de representar a partir depois da pandemia. Mudou da seguinte maneira, assim, de como está representando, levando as novidades da indústria, né, diante da dificuldade de deslocamento, e o que mudou também por parte do varejo, né, dos clientes, né, o hábito de consumo, de compra. Como é que ficou isso depois da pandemia? Bom, Rosângela, a pandemia ensinou a gente um monte de coisas novas, né? A gente teve que passar por uma situação de tragédia para poder mudar alguns hábitos nossos, né? O hábito assim, principal que a pandemia nos ensinou foi que a tecnologia pode nos proporcionar uma reunião via call, e isso realmente gerou uma praticidade muito grande para a gente. Hoje a gente consegue fazer várias lives simultâneas num dia e realmente economizar esse custo de rua que cada vez está mais alto. Então, isso foi uma coisa que foi muito boa que aconteceu. Realmente, essa tecnologia veio para ficar. Essa não volta nunca mais atrás. Agora, a questão da tecnologia com relação ao mercado de e-commerce também fez crescer um pouco o e-commerce por conta, na época, tudo fechado e realmente o e-commerce teve uma alavancagem bastante grande. Agora, eu não sei se esse volume vai continuar, porque eu ainda vejo o brasileiro com uma questão de botar a mão no produto, de ver o produto. Eu não vejo como um caderno que tem uma capa com brilho, um caderno que tem um verniz localizado, ele vai ser visto e reconhecido numa tela de computador. Então, nesse ponto, eu acho que o papeleiro pode ficar tranquilo com a sua loja física, que ainda vai durar bastante tempo com esse trabalho até... Não vejo como acabar a loja física ser substituída pelo e-commerce. Então, assim, eu acho que a gente está no momento agora de volta a uma normalidade. Essa feira foi fantástica. Eu acho que, ao longo das minhas 30 e poucas feiras que eu fiz, eu nunca vi uma feira como essa. A feira realmente foi muito boa, foi um sucesso. A gente está aqui muito feliz. Cada expositor que eu encontro, ele diz a mesma coisa, quantidade de pedidos absurda, os clientes com ânimo, com vontade de vender, vontade de comprar e querendo fazer negócio. Foi muito boa a feira. Alexandre, você atua no Distrito Federal, certo? Qual foi a principal mudança? Qual foi o impacto que a pandemia realmente trouxe para a tua região? Rosângela, o nosso segmento sofreu muito, né? O segmento escolar. DF tem o cartão material escolar, que o papeleiro apostou muito nisso, que cada cartão é uma média de R$300, R$350, então a gente tinha isso ainda para salvar o segmento, porque a gente sofreu muito com isso, né? E a gente aprendeu muito com essa pandemia da forma de consumir. Eu vi até a minha filha, a gente que saía tanto para shopping, enfim, ela gosta muito, o José Carlos, da presença, de ver o produto, somente mulher, assim, de ver o hot stamp, o dourado, os brilhos. Então, ela teve que aprender a lidar com B2C e as empresas com B2B, que elas viram que tinha essa necessidade desse canal, né? Algumas empresas são muito honestas com o representante, no caso no B2B, porque o B2B são os lojistas que vão atrás da empresa, só que tem empresas que eu trabalho, quando chega esse recado no B2B, ela faz algum pedido no site, ela
ela manda essa mensagem para a gente, e é para a gente procurar esse novo cliente, para a gente desenvolver um trabalho novo, aumentar o portfólio da indústria perante o cliente. Nós vimos com a pandemia, né, que muitas marcas elas criaram sistemas de atendimento direto aos varejistas, que é o que você está chamando aí dos sistemas B2B, como uma maneira de facilitar, de escoar aí os pedidos. Vocês se sentem ameaçados com esse tipo de sistema ou é uma ferramenta de apoio? Olha, Rosângela, eu não vou dizer ameaçado, porque a força do homem de venda não vai ser substituída nunca. Presencial, né, José Carlos? Presencial, nunca vai ser substituída. Pode ter a ferramenta que for, mas a nossa força de venda ela vai se manter. Relacionamento. Relacionamento. Eu te digo que se a gente vai falar hoje, a inteligência artificial vai ajudar, claro, vai ajudar demais a gente com uma ferramenta para auxiliar na nossa venda. Agora, eu enxergo com um outro lado, eu enxergo de comecei a entender isso tem poucos dias, porque a gente está vendo a inteligência artificial sendo usada de uma forma que começa a gerar várias dúvidas. Então, eu vejo que o homem de venda vai ser valorizado, porque eu não sei se aquela mensagem que eu estou recebendo é ela ou não. E daí eu lembro que há 30 anos atrás eu tirava o pedido num talão de pedido e colocava no correio para vir para São Paulo, demorava... Só que aquela letra era minha. Era antes do fax ainda? Exatamente. Aquela letra era minha. Impensável, né? Antes do fax. Chegava na Jandaia ou chegava na empresa e a empresa faturava aquele pedido na máquina de datilografia, 5 vias, mandava a mercadoria, uma cópia para mim. Então, assim, eu não sei se nesse momento a tecnologia, até que ponto ela vai ser tão confiável. Hoje eu vejo várias indústrias grandes com hackers invadindo o sistema e ela fica parada uma semana, 2. Então, será que o pedido colocado via online ou inteligência artificial, você vai conseguir saber se é aquele cliente que está colocando? Você vai conseguir saber se aquele cliente é confiável? Então, eu acho que o homem de venda não vai ser substituído nunca, porque principalmente a confiança no crédito, a confiança de olhar no olho do cliente e saber o que ele está querendo. Até porque a gente está junto com o cliente, a gente sabe, né, José Carlos, que quem são os clientes que estão ali sempre com a gente e quem todo ano entra algum novo que a gente tem que olhar com carinho, com cuidado para poder atendê-lo. Exato. Né? E essa avaliação da experiência de olhar um cliente novo, saber quem é, visitá-lo, isso não tem jeito de fazer de outra forma. Isso são pessoas. É o homem de venda, são pessoas. E eu acho que a tendência é que o homem de venda vai ser valorizado cada vez mais. E eu acredito que o ser humano vai ser valorizado. A máquina não vai substituir. Eu acho que o valor vai crescer cada vez mais do ser humano. Dá um conforto ouvir essa tua visão, Zé Carlos. Agora, falando sobre a substituição do homem de venda, conta um pouco, assim, passo aqui pelos corredores, participo de algumas convenções, né, das empresas, e eu vejo assim, que a faixa etária aí, né, desse profissional, a gente não tem muitos jovens, né? Abaixo de, sei lá, está lá por volta dos 40, é isso? Eu tenho 47 anos, né? Como falei, eu venho junto com o pai, mas a gente estava até conversando com o José Carlos, você, né, Rô, que a gente está vendo muita dificuldade dos pais quererem manter o escritório dele com novos vendedores, novos representantes, mas a gente parece que essa nova geração aí, ela não está querendo carregar a pasta e seguir em frente, que é uma profissão tão bonita, tão aventureira, né? Mas acho que é o dom também, né, José Carlos? O dom é fundamental, você ter o dom para venda. Apesar de que eu não me vi nascer com um dom de vendedor.
eu aprendi a ser vendedor. E aí eu fui aprendendo aos poucos e se acredita ou não, eu era tímido. Não acredito, Com 20 não anos de acredito idade, eu era mesmo. tímido. E não sei Vendedor tímido. Só que deu um estalo, eu perdi. A hora que Virou a chave. a hora que eu tirei o meu primeiro pedido, que eu ganhei minha primeira grana, eu não sou mais tímido, não. Perdi a timidez na mesma hora. A hora que o dinheiro começou a pingar na minha conta, Só acabou motiva, a timidez, acabou. A gente tem que correr. Então, essa meninada hoje, ela está voltada para TI, está voltada para a parte de informática, e não quer realmente entrar na venda. Agora, tem que ter ambição. O vendedor sem ambição não faz nada. Se você não tiver ambição para ganhar, para crescer, você esquece. Vai fazer outra coisa, não vai ser vendedor. A ambição é fundamental. Rô, dando continuidade, a gente vê algumas empresas, a gente conversando, rodando a feira, empresas de estojos, por exemplo, mochilas, algumas nacionais, estão com dificuldade de achar costureiras. A mão de obra está acabando. Essa geração nova não quer mais, por exemplo, seguir uma carreira de costureira de uma grande indústria, por exemplo. Né? Então, eles estão com muita dificuldade nesse nicho de mercado. A mão de obra, todo mundo reclamando muito, inclusive papeleiros, os lojistas reclamando da mão de obra. Eles não querem ficar ali em frente, né, tá na frente da loja, no balcão, para vender, enfim. Eu vejo o pessoal reclamando muito sobre isso. A mão de obra tá muito ruim. Isso reflete também na renovação, né, da equipe para representação comercial. Eu queria uma dica de vocês, chamando-se uma análise, porque vocês estão aí representando grandes marcas que têm um portfólio grande, vasto, né? Aliás, algumas, enfim, muito grandes mesmo. Como é que vocês conseguem, na prática mesmo, com um exemplo, conseguem dar uma assessoria, uma consultoria, conseguir identificar aquilo que faz sentido para um lojista e para outro? É óbvio assim, que grandes lojistas que já estão ali no mercado, eles têm todo um histórico de consumo que já sabe aquilo que funciona ou não na loja deles. Mas o mercado de papelaria ele tem se renovado muito, né? Papelarias saem, né? Outras estão se iniciando. Como é que é o trabalho do representante comercial como um consultor de venda, na seleção desse mix de produto de acordo com o perfil da papelaria? Bem, Rosângela, a primeira coisa que a gente tem que estar cercado é de bons profissionais. A gente sozinho não faz nada. Então, o representante hoje que acha que ele sozinho vai conseguir fazer, que ele sozinho vai conseguir atender todas as contas dele, não vai dar certo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um time de 3 que estão aqui e me dão um suporte total dentro do escritório, fora do escritório. Eu tenho os meus vendedores que estão na rua. Porque se você for sozinho achar que você vai entender a necessidade de cada cliente, você não vai conseguir. É claro que a gente tem vários produtos e a gente sabe que esse produto vai encaixar bem numa loja, outro não. Eu vou te dar um exemplo agora de uma realidade que aconteceu aqui na feira. A Jandaia lançou um produto que é um papel reciclado. Então, assim, a gente vai para o cliente, mostra o cliente, explica a realidade do papel, toda a parte de ecologia, toda a parte de meio ambiente. Sustentabilidade, né? E a sustentabilidade. E aí o cliente, o que ele faz? Ele recua. Não quero. Eu não quero esse papel, eu quero o branco, eu não quero esse. No momento que ele veio para a feira, o papel exposto, nessa feira ele vem com a intenção e a mente aberta para ver novidade, o papel foi e vendeu absurdamente na feira. E assim, foi sucesso nessa feira, ele já lançou e já foi sucesso. Ele entende mais o conceito, né? Ele entende o conceito. Então, eu sei que aquilo ali vai bem na loja de determinado cliente. Tem cliente que na loja dele não vai acontecer, mas a gente entende qual é. E aí eu falo, explico, e o cliente fala, não quero. Vai, coloca, não quero. Aí eu vou lá e falo, coloca 10 caixas. Se não vender, eu pego de volta. Aí vai. Aí ele fala, vendeu. Isso. Legal, vamos fazer um trabalho. Então, assim, a gente tem que apostar.
Se não apostar no meu conhecimento, se eu não apostar no que eu sei, na experiência que eu tenho e no conhecimento que eu tenho do lojista, e aí não adianta nada. O Se eu não, histórico dele, né? se eu não apostar, não vou conseguir. Então, a gente, de vez em quando, tem que correr um risco. Ótimo exemplo. Inclusive, lá na nossa região, o Zé Carlos deve ter muito isso também. Graças a Deus pela confiança do cliente, o cliente tem 10, 12 lojas, só que cada loja tem um perfil de consumidor, né? Aí ele fala, ó, monta para mim, pedido para cada loja. Eu acho isso até uma responsabilidade maior, porque a gente tem que saber o perfil de cada loja, montar esse pedido para ele, né? A gente, pela confiança do cliente, mas aí a gente monta, leva para ele. E sobre conceito, alguns a gente percebe também, falo muito com o Ademir, quando o Marco trabalha comigo, eu sinto que o papeleiro também ele é muito conservador. Ele às vezes não quer abrir para as novidades, igual agora, papelaria fina, papelaria fofa. Se a gente tenta ser o consultor, mas às vezes ele ainda está lá atrás. A gente pede para ele vir à feira, a gente pede para ele assinar a revista da papelaria, que nos atualiza muito, né? Então, a revista, ela dá um caminho para a gente, principalmente pós-pandemia. A gente percebeu o ano passado, Zé Carlos, se você sentiu, o cliente ainda estava meio perdido para fazer as compras. Ele não sabia o que iria acontecer nesse volta às aulas. Coisa que esse ano foi uma feira super aquecida, me lembrou até as épocas gloriosas do AMB, né? Porque o nosso segmento estava meio enfraquecido. Então, era feira de mochileiros, não sei o quê, e agora a gente vê todos os grandes players voltando. Foi muito bonita essa feira. Assim, a gente fica, vamos ver se a feira vai retratar no mercado, no campo, né? Vocês falando, agora me ocorreu o seguinte, para o representante comercial, qual é o principal cliente? A marca ou o varejista? Porque, de uma certa maneira, né, a marca funciona como um cliente ali, mas você está vendendo ali para o varejista, né? E você tem interesses, né, de um lado e de outro. Como é que o representante se coloca? Bom, Alexandre, vou falar por mim. O que eu penso é o seguinte: eu sou contratado pela indústria, mas quem remunera a minha empresa é o cliente. Quem paga o nosso salário é o cliente. Quem remunera a minha empresa não é a indústria, é o cliente, é o lojista. Eu tenho lá... É engraçado, os antigos, como eu, falei muito. A indústria X vai pagar a minha comissão. Não, a indústria não vai pagar a minha comissão. Hoje eu penso de uma forma totalmente diferente. A indústria vai repassar o que o cliente pagou, o que estava imputado na tabela de preço. Porque, na verdade, o que eu recebo do meu cliente. E eu faço um trabalho para o meu cliente. E Zé Carlos, o nosso cliente é o nosso maior patrimônio, você pode ter certeza disso, né? Sem dúvida nenhuma. Então, quando eu recebo aquela comissão, aquilo ali foi o meu cliente que pagou. Então, eu tenho que prestar assessoria 100% ao meu cliente. Eu tenho que dar atenção, eu tenho que fazer um trabalho de excelência, porque é ele que está me pagando. Tem lojista aí? Não. Ainda bem que não tem nenhum cliente meu aqui. E eles confiam muito na gente. Eu vejo o Zé Carlos, uma pessoa super experiente, né? Como a Ademir também, meu pai. E a gente sempre procura absorver essa experiência de vocês, porque a gente não pode falhar. Porque a gente procura... Eu fico pensando, se ficar algum produto nosso ali, ele vai lembrar da gente ali. Então, você tem que ser o mais honesto possível. Tem coisa que a gente, na hora do pedido, a gente é um consultor e o perfil do cliente, a gente sabe que aquele produto, como o Zé Carlos falou, que ele não vai girar na loja dele. Então, a gente fala isso aqui vamos esperar um pouquinho. Nós temos que ter uma balança muito precisa, porque eu tenho que atender o cliente e eu tenho que satisfazer a fábrica. Então, eu não posso deixar um lado insatisfeito.
os dois lados têm que sair sempre satisfeitos. Então, isso é muito difícil. Quando você recebe uma tabela de preço, você tem que atuar para satisfazer o cliente e satisfazer a fábrica. A gente está no meio E disso. está no meio dessa cadeia. Então, a importância do representante comercial na cadeia é gigantesca. Porque se você for para a fábrica vai dizer: eu quero que você venda sem desconto, para ter uma rentabilidade maior. Se você for para o cliente, ele vai falar: eu quero o melhor preço, que eu preciso virar minha mercadoria. Então, a gente tem que saber dosar e saber fazer a coisa acontecer e equilibrar para não ter problema. Hoje acontece uma situação muito complicada no nosso mercado. Hoje, a maioria das fábricas, quando o cliente pede um desconto, faz um preço melhor para mim nessa mercadoria. Daí você vai e manda questionamento para a fábrica. Fábrica, eu preciso que você reveja o seu custo para poder fazer um orçamento novo, porque meu cliente precisa de um preço melhor. Primeira coisa que vem na cabeça do industrial: vão baixar a comissão do representante. É a primeira coisa que chega. E virou uma regra que isso para todas as... você ganha 5, vai ganhar 3. Isso. 40% de desconto. No meu ganho. É uma desvalorização onde você viaja, exato, custos de hotéis, de almoço, jantar, você está lá querendo colocar o seu produto, viabilizar o pedido, porque se você não entra ali, o concorrente entra e o cliente, de qualquer forma, ele tem que manter o resultado da loja dele, e às vezes ele nem não pensa, ele olha, ele vai falar: José Carlos, me desculpa, mas aqui está com isso aqui, eu vou entrar com isso aqui. Então a gente fica meio... E a gente tem que abaixar as comissões para poder dar entrada nas nossas indústrias. Mas isso não é normal, isso não é uma coisa normal, isso vem acontecendo de um tempo para cá. Se você observar todo o mercado americano, o representante comercial, o vendedor americano, ele é super, hiper respeitado e valorizado. Não existe isso nos Estados Unidos, por exemplo. Não existe nos Estados Unidos você ganhar, exemplo, comissão paga pós-pagamento da duplicata. Não, a comissão é pagando faturamento. Você realizou o seu trabalho, de venda, entregou o pedido para a fábrica pagou. Onde aqui é raríssimo. Aqui é raro acontecer, né? E você tem assim, o porquê disso? É uma questão cultural? É cultural, mas o custo também é muito alto. Se você pega uma indústria que tem um IPI como caneta de 20%, aí você paga todos os impostos, você tem que pagar ST quando você é contribuinte substituto, aí você tem que pagar a comissão do representante antecipado. Eu entendo também que é custoso para uma indústria bancar isso. Verdade. É interessante trazer a vivência, né, dessa profissão de outros mercados, né? E interessante também que você falou, deu exemplo, né, de 5, né, vamos baixar para 3. O seu 5%, na verdade, representa 100%, né, da tua remuneração, né? Então 3 é 40%. E agora me fala aqui, assim, nós temos aqui centenas, talvez milhares de representantes circulando aqui para a feira durante esses 4 dias. O que é fundamental na prática, né? Assim, atendimento, tá? Mas o que é fundamental para um representante comercial se destacar? Para quem está aí atuando, né? José Carlos, você me dá, posso começar? Eu acho que, principalmente, além de você tem todo o trabalho daquela consultoria de conseguir introduzir os novos produtos, os novos conceitos, né? As novidades, lançamentos, e saber que alguns papeleiros do segmento são conservadores e aquele produto está explodindo de vender, mas mesmo assim ele não quer, ele quer manter a loja dele, que ele conhece o perfil da loja dele, mas o pós-venda é fundamental, né? E ele tem algum problema, a gente tem que ir lá urgente tirar aquele problema dele, não deixar ali que um produto que está com defeito, ele vai ficar lembrando de você o tempo todo, né? Está com defeito. Você tem que ir lá e buscar urgente
Eu acho que o pós-venda é fundamental, assim. Agora tem, isso eu falo da minha região, né? Agora tem regiões, né, José Carlos, que tem lá do interior do Rio, você tem que pegar um produto, às vezes, uma mochila, você vai gastar uma viagem. Isso a indústria deveria ajudar a gente a Mas assim, eu acho que não tem dúvida que vai, mas eu acho que duas coisas são importantes o relacionamento é fundamental. Você ter um bom relacionamento com o teu cliente, você manter esse relacionamento, você manter uma relação de próxima, profissional, de amizade, eu acho isso fundamental. Agora, uma coisa que as pessoas ficam até meio, você vai falar isso? Eu adoro quando tem um problema. Eu adoro quando tem uma carga que virou na estrada. Eu adoro quando tem um produto que vem com defeito, que o cliente me liga e me xinga e reclama e eu vou e resolvo o problema dele. Porque se não tem problema, você não tem a oportunidade de resolver o problema. Então, você se valoriza quando você soluciona o problema do cliente. E você consegue falar assim, olha, o que você me paga é barato, porque eu estou aqui para solucionar teu problema. Isso para mim, adoro. E eu tenho um time bom para resolver problema. Estão rindo ali as três, ó. São bons de resolver problema. A gente teve um caso semana passada do nosso colaborador, Delmar, gosto sempre de frisar isso, o cliente estava mudando para uma loja do dobro da loja que ele estava, ele se propôs em carregar as caixas e fazer a mudança. Foi o único representante dele que estava lá, levantando caixa e levantando móveis para outra loja, que era uma loja logo em frente, mas foi o único que se propôs em estar junto com o cliente nesse momento, e isso o cliente guarda, né? Nesses momentos difíceis que a gente mostra quem a gente é, né, José Carlos? É lembrado no momento do problema. Então, o que vem o problema? Muito bom. A pessoa gosta, hein? Aí é com vocês. Tem uma situação que, às vezes, eu escuto entrevistando papelarias, que é a seguinte, quase que uma frase feita, assim, mas o representante não passa aqui. Tem muito tempo que ele não passa aqui. Como é que é isso? Assim, são muitas marcas, né? Tudo bem que um representante tem lá 6, 10 marcas, né? É fundamental, é necessário realmente a visita física do representante? Como é que está essa dinâmica? Rosângela, o custo de rua ficou muito caro. Hoje, vamos voltar um pouquinho atrás do que falamos. As comissões foram achatadas. O custo de rua subiu absurdamente. Dividiram regiões, colocaram mais profissionais na mesma região. E, assim, se você for manter o ritmo de atendimento que a gente fazia antes, não dá. Não deixa lucro. Então, é necessário passar, é importante visitar, tem que fazer. Agora, claro, eu vejo algumas empresas, clientes meus, fazendo uma postura de, olha, eu atendo toda terça-feira, eu atendo toda quinta-feira. Porque é a coisa mais chata do mundo, você chegar no cliente e falar assim, opa, amigo, tudo bem? E ele fala, não quero nada, vai. E aí você já pagou estacionamento, já voltou, andou. Então, existe. É problemático, é difícil essa postura. Eu sei que tem muito cliente que reclama, tem muito cliente que fala que ele não passa. Mas tem que entender o lado do representante também. José Carlos, Rosângela, eu queria também frisar isso. Nesses 2 anos e pouquinho de pandemia, o cliente com a porta fechada, teve muitas indústrias importadoras que mandaram representantes embora, você queria citar, porque eles queriam que a gente, tudo fechado, fosse para a rua e tirar pedido, tudo. Isso aconteceu muito com muitos colegas, né? Eu acho uma covardia, né? Enfim, é só um retrato que eu falo, porque as lojas fechadas, as indústrias cobrando como se tudo estivesse normal. E teve muita gente que foi mandada embora em plena pandemia, né? Você lembrou aqui da pandemia, eu queria fazer mais uma pergunta sobre isso, fazendo uma comparação com a movimentação daqui dessa feira.
voltamos ao volume de negócios, lógico, com as atualizações de valores, mas já voltamos ao volume de negócios de antes da pandemia? Sim. Sim. Na tua área também? Sim. E qual é a expectativa de vocês para a próxima volta às aulas, em termos de volume de compras e perfil de compras? Olha, eu tive um grande volta às aulas esse ano. Também. Volta às aulas muito forte o ano passado, né? Porque 2 anos sem compra, praticamente. Né? Então, eu acho que crescer em cima do ano passado seria maravilhoso. Eu espero crescer. A gente também. A Eu gente está com espero ter crescimento. Eu não vou saber te dizer o que eu vou crescer, mas eu espero ter crescimento. Mas se eu empatar com o ano passado, eu já fico muito feliz. É assim, José Carlos, Rosângela, pelo que eu vi na feira, a gente está muito motivado, né? Como eu falei para vocês, essa feira lembrou os tempos gloriosos do AMB, mas a gente tem que ver a resposta do mercado agora do período que a gente vai a campo, né? Vamos ver como é que vai ser a resposta, mas eu estou muito confiante em crescimento, né? Qual seria o melhor momento para o lojista de papelaria se abastecer para volta às aulas? Já estão atrasados Ontem. ou não? Exatamente. Ontem, até porque hoje as indústrias estão se antecipando, né, José Carlos? Então, assim, a gente já tem toda a programação volta às aulas, né? Então, quanto mais rápido ele se abastecer, eu acredito que ele está mais confiante, a indústria, o importador está mais confiante. Mas eu vejo uma coisa. Ano passado nós tivemos problema de abastecimento. Tivemos. E esse ano vamos ter de novo. Então, eu acho que o lojista tem que buscar o mais rápido possível, colocar o seu pedido e garantir seu produto em casa. Papel, ano passado, foi complicado. Papel, né? faltou caderno no final. A China não estava organizada. Esse ano, como a gente depende muito, nosso canal depende muito dos importadores, Sim. Né, tirando o papel, né? Então, a China, esse ano, Rosângela, está muito organizada. A gente está vindo com os preços, mesmo do ano passado, e alguns mais baratos. Mais baratos, né? E com muito lançamento, muita novidade. Então, acho que isso vai ajudar a gente. Mas foi o que o José Carlos falou. Eu acho que vai ter falta. Né? Sim, vai faltar produto, com certeza. Finalizando o nosso bate-papo, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para os representantes comerciais do ponto de vista da organização, da interação que os profissionais têm entre si, de modo a que seja, né, ainda mais valorizado, né, com as questões todas que vocês levantaram aqui. O que poderia ser dito? Eu quero passar para meus amigos que, assim, durante esses anos todos, são vários amigos que eu fiz e a gente anda na feira, para andar 100 metros demora meia hora. Nostalgia, né? E abraça um, abraça outro. Então, assim, temos que manter a esperança, temos que manter a força. O representante é fundamental. Não existe essa cadeia se não tiver o representante ativo e participando da cadeia. Eu não vejo como... eu só imagino uma coisa, veio na minha cabeça agora. Nós tivemos greve de caminhoneiro. Se existe uma greve de representante, o que aconteceria? O que seria da indústria e dos importadores? Eu agora imaginei. Já pensou? Uma greve seria a mesma coisa do caminhoneiro. Como é que vai abastecer? Então, eu acho que temos que nos valorizar. E a indústria tem que valorizar o representante. Não sou candidato a nada, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa que os nossos conselhos sejam mais fortalecidos. E a gente seja mais ouvido, porque a gente está a campo e a gente ouve balconistas, o lojista que precisa de tal produto, esse produto sumiu do mercado, a gente não tem... Alexandre, a gente tem que ficar atento hoje. O maior perigo que o representante está correndo nesse momento, eu não sei se todos já se tocaram, essa reforma tributária pode simplesmente acabar conosco. Verdade. Nós estamos falando aí de uma taxa de imposto que estão falando de subir um IVA
para 25%. 25, isso. Isso pode levar o imposto nosso a 30%, 32% no final. Isso é simplesmente impossível. Absurdo. Não dá para trabalhar. É para parar de trabalhar. Então, eu acho que o governo tem que olhar com mais carinho a nossa categoria. Porque a gente gira a economia, né? Gira a José economia. Carlos? Se você pega um prestador de serviço como um médico, como um dentista, ele aumentou o imposto dele, ele vai aumenta o valor da consulta. Com certeza. Ele aumenta o trabalho dele. Nós não temos como fazer Não isso. temos. Eu não tenho como falar para a fábrica ou para a indústria, aumenta a minha comissão de 5 para 10. Verdade. Isso não existe. Verdade. Então, esse imposto vai simplesmente acabar com a gente. Então, os conselhos têm que nos apoiar nesse momento. A gente acredita, a gente que é lá de Brasília, o Ademir, meu pai, é advogado também, a gente acredita que isso não vai acontecer, sabe, José Carlos? A gente está vendo isso bem de perto ali, apesar que a gente não tem tanto apoio do CORE, ele não tem isso para apoiar a gente sente muito essa falta também, né? Eu não sei como é o CORE do Rio, mas a falta de apoio do CORE também, a gente percebe que a gente precisa se juntar mais, estar mais junto para poder ir nessa luta que a gente acredita que isso não possa acontecer. Eu espero. Sobre a reforma tributária, acho que também é uma grande oportunidade para que o mercado de papelaria, de um modo geral, a indústria, os representantes comerciais, os varejistas consigam se unir em torno, né, de uma tributação diferenciada para os produtos que estão diretamente envolvidos com o processo educacional. A reforma seria perfeita se você unificar e acabar com essa guerra fiscal entre os estados, seria maravilhoso. A gente ter um preço e um imposto para todo mundo igual, iria ser perfeito. Eu espero que isso aconteça. Agora, no nosso caso, isso A gente que está girando a economia é um canal essencial e a gente, ao invés de ter um incentivo, estão tirando mais a gente, né? Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Alexandre Borges. Muito obrigada, José Carlos. Estamos aqui finalizando, né, a participação na programação de conteúdo aqui da Feira Escolar, acho que em grande estilo, trazendo assuntos que precisam ser falados, tratados e documentados. E é isso que a gente fez aqui agora. Muito obrigada a vocês, a participação de vocês. Obrigado, Rosângela. Eu que agradeço, Rosângela.